Graça e paz, Deus abençoe a cada um. Mais um domingo que nós estamos aqui através da internet, juntos adorando ao nosso Deus. Já que neste momento ainda não podemos estar no templo, mas o Senhor disse, como eu disse domingo passado, que o Senhor quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então, em espírito e em verdade, nós estamos aqui unidos e aí você pode adorar em casa, no seu carro, no seu quarto, em qualquer lugar, em espírito ao nosso Deus. Eu quero ler aqui em Provérbios, está escrito no capítulo de número 15, versículo 3, que os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele está observando ao seu povo. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Pai, nós queremos render graças nessa hora a Ti, nesse dia. Obrigada pela vida, pelo dom da vida que vem de Ti. Obrigada, Senhor, porque nesta hora nós estamos ligados ao Teu trono. Obrigada por tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida e ainda vai fazer. Eu sei que o Senhor está com a sua mão estendida, como eu li agora em Provérbios, sobre todos nós. Nos abençoe, nos guarde e nos livre. E receba agora a nossa adoração. Usa a tua serva que vai ministrar uma palavra aos nossos corações. Usa os levitas da tua casa que vão ministrar louvores junto com todos nós ali, adorando a Ti, Senhor. Receba a nossa adoração. E eu peço que o Senhor venha abençoar cada dia mais a vida de cada um daqueles que Te adoram e que Te amam. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Gostaria de compartilhar com vocês o texto que está em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, que diz: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse:
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és o Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar? Senhor Jesus, nós pedimos, ó Deus, para que o Senhor derrame o teu Espírito agora. Para que, ó Deus, Ele nos revele essa palavra na nossa mente, no nosso coração. Pai, que essa palavra, Deus, venha fazer diferença na nossa trajetória, na nossa vida. Que ela nos transforme, ó Pai, e que ela nos aproxime do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus pergunta aos discípulos quem diz o povo ser o Filho do Homem, Jesus não estava tendo uma crise de identidade, querendo saber quem ele era. Jesus já tinha certeza de quem ele era. Nós podemos ver lá em Lucas 4 que Jesus foi cheio do Espírito Santo e foi levado ao deserto. E ele jejuou 40 dias e 40 noites, e a palavra fala que ele teve fome. E ele foi levado pelo próprio Espírito de Deus ao deserto. Não foi ele que foi para o deserto, não foi a vontade dele, não foi outra pessoa, foi o próprio Espírito de Deus que levou Jesus para ser tentado no deserto. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de intimidade. Nesse momento que Jesus teve fome, Satanás começa dizendo: se tu és o Filho de Deus. Satanás estava questionando a identidade de Jesus. Ele estava questionando, pondo em prova a filiação dele. Se tu és o Filho de Deus. E ele começa: transforma essa pedra em pão. Só que Satanás, quando ele fala, ele é desprovido do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele gera vida na palavra de Deus. E à medida que ele vai gerando vida na palavra de Deus, ela vai nos transformando e ela vai nos trazendo a nossa identidade, porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E Jesus responde cheio do Espírito Santo de Deus: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É como se ele trouxesse o Espírito Santo para aquela palavra e gerasse vida naquela palavra e respondesse a Satanás. E Satanás testa a fome dele. Depois Satanás, ele testa a questão da autoridade. Ele eleva Jesus e fala: tudo isso é meu. Se prostrado você me adorar, eu te dou todos os reinos. A palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. E aí, Satanás estava questionando a autoridade de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, fala assim: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. E aí, Satanás quer testar o poder de Jesus. E ele fala assim para Jesus, levou ele para o pináculo e falou assim: solta daí e fala para que os anjos de Deus te guardem. E Jesus fala assim, cheio do Espírito Santo, ele fala assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Jesus poderia ter a fome que ele tivesse, ele poderia estar vivenciando a dificuldade que ele estivesse passando, que ele sabia quem ele era em Deus. Eu quero te falar para você prestar atenção na sua identidade. O Espírito Santo testifica com o teu espírito que você é filho de Deus. E voltando para o texto lá, ele não tinha essa questão de dúvida sobre a sua identidade. E ele pergunta: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Sabe por quê? Quando nós vamos nos relacionar com as pessoas, muitas vezes nós não nos relacionamos com ela baseado na identidade daquela pessoa. Nós nos relacionamos baseado na identidade que nós atribuímos àquelas pessoas.
E Jesus fala assim, então, o que o povo fala que eu sou? E eles falam assim, uns dizem que você é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. O interessante é que eles citam aqui profetas que foram profetas mais duros com Israel, João Batista, Elias, Jeremias ou outros profetas. E isso dizia muito mais a respeito do povo do que do próprio Jesus. Se nós percebermos aqui, o povo não importava muito quem era Jesus. Eles importavam se Jesus continuaria ressuscitando mortos, se Jesus continuaria curando os enfermos, se Jesus continuaria matando a fome das pessoas, se Jesus continuaria multiplicar o pão. Não importava ter algum tipo de intimidade com Jesus. Eles não reconheciam quem Jesus é. Eles reconheciam apenas que ele era como se fosse um profeta. Isso há um distanciamento da relação com Cristo, no sentido de comunhão, no sentido de sermos um com ele. Isso não importava para o povo e isso dizia muito a respeito do povo. E muitas vezes tem gente na igreja, tem gente que está à espera de Jesus apenas por aquilo que ele pode realizar, por aquilo que ele pode fazer, pela transformação e o milagre que ele pode fazer na sua casa. E Jesus fica calado a respeito disso, porque ele não teceu nenhum comentário. Porque isso não é de comentar, isso é de se lamentar. E Jesus pergunta assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui ele fala assim, bem-aventurado és, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Tu és o Cristo. Quando Pedro fala que tu és o Cristo, ele está reconhecendo que Jesus era o Messias, que Jesus era Deus, que ele veio em carne, que ele morreu por nós, que ele veio nos salvar, que ele ressuscitou, que ele tem o poder de transformar todas as coisas, porque ele era o Cristo. E aí ele completa, Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando você fala que alguém é filho, você está trazendo para si a filiação, a questão do DNA, a questão de parecer, a questão da personalidade, a questão da natureza. E aí Pedro fala assim, tu és o filho, você tem a mesma natureza, você tem a mesma semelhança, você é o filho, não era de qualquer um, você é o filho do Deus vivo. Ele estava reconhecendo então que Jesus, além do Cristo, ele era o próprio Deus. E aqui nesse momento, quando Pedro fala que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele reconhece que ele era digno de adoração. Não tem no que fazer. Quando você reconhece que alguém é digno de adoração, o que cabe é a submissão e se parecer com aquela pessoa. É interessante que a palavra de Deus fala que quando nós olhamos para o espelho, que é Cristo, nós vamos sendo transformados por Ele de glória em glória, nós vamos sendo transformados por Ele de fé em fé, e nós vamos sendo transformados à aparência do Cristo, nós vamos nos parecendo com Ele. E aí não havia o que fazer. Você sai aqui, eles saíram do todo o povo, que era apenas o que Jesus poderia fazer para a identidade de Jesus, reconhecendo que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E à medida que ele reconhece que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, só cabia a adoração. E Jesus fala assim, bem-aventurado és, ó Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Sabe o que é interessante aqui? A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E a palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas
o Espírito Santo que perscruta todas as coisas de Deus, nos revelou. Só é possível ter essa revelação de quem Cristo é, só é possível ter essa revelação do conhecimento de Cristo à medida que o Espírito Santo vai revelando ao nosso coração, porque é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e é o Espírito Santo que interpreta a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala para nós compararmos as coisas espirituais com as espirituais, e fala mais, que o homem espiritual discerne todas as coisas. Por quê? Porque é o Espírito Santo que traz revelação ao nosso coração a respeito daquilo que nós somos, de quem nós somos em Deus, daquilo que Jesus é em Deus. E Jesus fala para Pedro: feliz, muito feliz, bem-aventurado és tu, porque não foi a carne e o sangue. Há coisas que só o nosso espírito que vai entender. Não adianta nós discutirmos nas nossas emoções, não adianta nós termos as nossas emoções supridas, não adianta nós termos o nosso intelecto suprido. Mas há algumas coisas que só são nos reveladas no nosso espírito, através do Espírito Santo de Deus. E o mais interessante é que fala aqui: mas foi o meu Pai que está no céu. Porque Cristo, o Pai e o Espírito Santo são um. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro era chamado de Simão. Simão significa caniço quebrado. Caniço é uma planta que ela fica de um lado para o outro no deserto, de acordo com o vento. Então, à medida que o vento vai soprando, ela se quebra. E Simão significa caniço quebrado. E Jesus chega para Pedro e fala que também eu te digo que tu és Pedro. Sabe por quê? Quando nós encontramos com essa identidade de Jesus, quando nós reconhecemos que Jesus é Deus, quando nós reconhecemos que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, nós temos a nossa identidade transformada. Pedro deixou de ser caniço quebrado e passou a ser pedra, passou a ser alguém firme, que não é mais levado segundo qualquer vento de doutrina, que não é mais levado segundo aquilo. Não é um Maria vai com as outras, não é levado segundo o vento, mas ele é levado segundo a revelação que Jesus trouxe a ele, que o Espírito trouxe a ele. Eu quero te falar que para você entender a sua identidade, é necessário que você conheça a Cristo, é necessário que você saiba quem Deus é necessário que você saiba quem é o Espírito de Deus na sua vida, é necessário que as coisas espirituais entrem na sua mente, no seu coração e sejam reveladas no seu espírito. E aí Deus vai transformar o seu nome. E à medida que você vai entrando na presença de Deus, aquilo que era a sua fragilidade vai sendo transformado e na sua fortaleza. Nós podemos ver isso quando Jacó lutou com Deus. Jacó lutou com Deus, esteve na presença de Deus, e Jacó significava enganador, e ele teve o nome dele mudado para príncipe de Deus. Israel, príncipe de Deus. Eu quero te falar que à medida que você for sendo transformado por Jesus, pelo contato com a intimidade, com a identidade de Jesus, você vai se parecendo com ele. E a palavra de Deus fala que aquele que era triste vai se tornar alegre. Aquele que era mentiroso não vai mentir mais, antes vai falar a verdade. Aquele que roubava não vai roubar mais, vai trabalhar. E eu quero te falar que na sua vida, muitas vezes, você tem sido chamado de diversos nomes negativos. Desde crianças tem sido atribuído a você nomes que tem te colocado para baixo. O burro, feio,
mas eu quero te falar que a palavra de Deus fala que você tem a inteligência de Cristo. Se você se sente feio, a palavra de Deus fala que a alegria que vem do Senhor aformoseia o seu rosto, te dá beleza. Eu quero te falar que você não é mais preguiçoso, você é uma pessoa trabalhadora. À medida que você vai encontrando com Cristo, com a identidade dele, essa identidade vai sendo introjetada em você através do Espírito Santo de Deus, e você vai tendo o seu nome transformado na aparência de Cristo. Eu quero te falar que Deus quer transformar você. Deus quer que você entenda que ele é o Cristo, o digno de adoração. Vai adorando ao Senhor, vai deixando ele ministrar no seu coração, vai trazendo vida à sua vida, vai trazendo significado a você. E você vai sendo transformado de glória em glória, de fé em fé. Eu quero te falar que você é filho. A palavra de Deus fala que você é filho de Deus e que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Você também é filho amado do Senhor. Você tem parte na herança com Cristo. Você tem parte na natureza de Deus. Você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Deixe esse rio de água viva fluir do seu interior e gerar vida em você. E aí fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Sabe por quê? Porque Satanás pode questionar a sua filiação, assim como ele fez com Jesus no deserto. Ele pode falar: se você é filho de Deus, ele vai estar falando sem o Espírito. Você vai trazer o Espírito Santo e responder: eu sou filho de Deus, porque o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Tenha essa relação de intimidade com Jesus. Reconheça quem ele é na sua vida, porque você pode ter fome como Jesus teve, que você vai saber quem você é. E as portas do inferno não prevalecerão contra você. A voz de Satanás, a voz das outras pessoas, a voz da multidão não vai prevalecer contra você. O que vai prevalecer é a voz de Jesus. Você vai se relacionar com ele não naquilo que você atribui a ele, mas naquilo que ele é. Em nome de Jesus, se relacione com ele de forma íntima, de forma pessoal. Busque ao Senhor todos os dias, tenha sede dele e conheça a identidade dele que vai te transformar. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida de cada irmão na tua presença, Senhor. Pai, para que, ó Deus, o teu Espírito, ó Deus, esteja convencendo cada um da sua identidade, convencendo primeiro que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e convencendo, ó Deus, que cada um é filho, ó Deus, que o teu Espírito esteja testificando com o Espírito de cada um, que são filhos do Senhor e que eles serão transformados naquilo que o Senhor é, de glória em glória, de fé em fé. Abençoe a cada um, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Senhor, nós te damos graça por esse tempo de culto maravilhoso. Obrigada por esta palavra. Obrigada pelos louvores entoados. Eu peço que o Senhor agora alcance cada vida, Senhor. Não só a membresia da Vale Sig, mas todos quantos estarão ouvindo e vendo este culto através do meu canal no YouTube. Abençoe a humanidade, abençoe, Senhor. Envia anjos ministradores na terra. Livra-nos desta peste, Senhor. Dai-nos da tua bondade, do teu amor e infinita misericórdia. Eu clamo a ti pelas pessoas que estão nos hospitais. Meu Senhor, livra-os desta peste, dando cura, traga cura, visita, Senhor, e livra toda a humanidade nos quatro cantos da terra. Obrigada, dai-nos uma semana de paz, dai-nos uma semana cheios da tua presença, que a gente possa te buscar, Senhor, ler a tua palavra, meditar no teu livro santo, pois são elas que testificam de ti. Eu peço a tua bondade nesta semana que se inicia e peço que o Senhor nos guarde. Em nome de Jesus, eu oro que a tua mão esteja verdadeiramente estendida sobre a terra. Em nome de Jesus Cristo, eu clamo e oro a ti e te agradeço. Amém.